CS e mais ainda a questão do cartão de crédito. Então, qual que é a ideia da nossa aula de hoje? Trazer para nós como que nós vamos realizar essa auditoria. Tanto que no material de apoio de vocês tem 2 planilhas, a gente vai falar sobre elas ao longo da nossa aula, mas é trazer esse conhecimento. Com as auditorias digitais, o foco não é tornar vocês auditores independentes. Isso é importante a gente mencionar. Por quê? Porque o auditor independente, ele tem que ter uma certificação. Além de ter o CRC ativo, ele tem que estar ativo no CRC, ele tem que fazer uma outra prova. Então, não é essa a ideia, não é tornar auditores independentes, é se tornar um auditor tributário dentro das suas rotinas tributárias. Dessa forma, nós conseguimos avaliar o movimento do mês, até porque quem está aqui em São Paulo e tem inscrição estadual sabe da importância de fazer esse cruzamento, essa auditoria antes de enviar a GIA ou SPED por conta da CAT 66, que é um assunto super discutido também, a gente até pode fazer uma aula dialogada para São Paulo sobre a CAT 66, que muitos contribuintes estão com DEC assim. Então, a gente vai conseguir fazer o presente, o que é importante. Como é de forma digital, vocês vão observar que eu coloquei para vocês as planilhas, é só a gente abrir o XML dentro do Excel, a gente vai conseguir fazer de forma eletrônica e vai abarcar a movimentação do mês, a gente vai abarcar todas as informações, não vamos fazer por amostragem, porque senão a gente perde a curacidade da informação. É preventivo por quê? Porque no momento que você audita o seu arquivo SPED, você consegue verificar escrituração errada, coluna errada, com a implementação do CBNF e da CAT 66. O CBNF, para quem está fora de São Paulo, CAT 66 para quem está em São Paulo. O que é isso? É a codificação daquelas operações que não são tributadas. Cada estado tem o poder de legislar e cada um pediu da forma que acha melhor. São Paulo constituiu a CAT 66. Os outros estados constituíram o CBNF. Então, é preventivo por quê? Porque através dessa auditoria você vai verificar o que tem na coluna 1, o que tem na coluna 2 e o que tem na coluna 3. Quando eu falo isso para todo mundo que está aqui é do fiscal, é claro quando eu falo essas questões, porque se for um pessoal de contábeis também, a gente entra num detalhe mais aprofundado. Só vão me falando isso. E essa prevenção vai ser útil no momento de você fazer a sua transmissão. Então, isso é super importante. E é de forma integrada, por quê? Porque a gente vai começar do XML. E no XML a gente já tem a receita bruta, a gente já tem o participante, a gente já tem o cadastro de mercadorias, ou seja, já tem a NCM, se você é contribuinte do IPI, você já vai conseguir verificar a questão da TIP, se está certo, se não está, até porque a TIP tá uma palhaçada, né? A gente sabe disso, tá, toda hora tá mudando. Então, por que é integrado? Porque a gente consegue abarcar todas essas informações, isso é importante. Aqui a Elaine colocou, eu trabalho na central de notas. Trabalha com todos os estados, Elaine? Quem trabalha com todos os estados está sofrendo um pouquinho, né? O certo trabalha com todos os estados? Então, veja bem, quem está aqui em São Paulo está sofrendo com CAT 66. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, está fazendo o CBNF. Então, a gente precisa saber o que a gente não está tributando de qualquer forma, para a gente demonstrar isso nas obrigações. Quando você audita esses arquivos, você já consegue verificar, opa, essa informação está na coluna, está no 40, mas está na coluna 3. Opa, tem alguma coisa errada. Está com 0,20, mas não está com a parte não tributada na coluna de isentos. E por assim vai. A mesma coisa com o CBNF quando a gente está falando de outros estados, que tem que fazer o enquadramento no artigo correto. Então, é importante a gente conhecer, sim, todos esses desdobramentos. Dá para fazer isso manualmente? Vocês que estão aqui, tanto quanto eu que estou na operação, a gente que faz o nosso trabalho, a gente sabe que não dá para fazer isso abrindo o TXT para olhar. Então, o intuito da nossa aula de hoje é trazer ferramentas e insights para que vocês possam fazer isso de forma mais tranquila, mais em paz, porque já basta tanto problema que a gente tem. Aqui, eu trouxe para nós de que forma que a gente vai trabalhar
os mecanismos que a gente tem no SPED. A gente sabe que nós temos tanto a obrigação principal como a obrigação acessória. O que eu quero trazer com essa informação? Quando a gente não cumpre a obrigação acessória, essa obrigação acessória ela virá se tornar a obrigação principal. Então, por que é importante a gente se atentar até mesmo como nós demonstramos a obrigação principal dentro da acessória? Professora, como assim? Nós não demonstramos lá nos registros do SPED, no M200, M600, E110, mentira, E116, E520, E316 e assim sucessivamente, a gente não demonstra o quanto que foi recolhido? Uma vez, isso é um exemplo, uma vez que essa obrigação principal, ela não foi construída da forma correta, pode caracterizar omissão das informações, informações apresentadas incompletas, indevidas, inexatas, e acabar se tornando uma obrigação principal. Então, é importante a gente conhecer, entender que a obrigação acessória, professora, mas é só obrigação acessória. Ok, se você não cumprir a acessória, ela se tornará a principal. Então, o foco desse slide especificamente é demonstrar isso para nós. Quando a gente vai adentrando dentro dos arquivos SPED, e aí é nesse momento que nós identificamos a necessidade de auditar as informações, eu trouxe um dos principais erros que nós observamos quando a gente fala de escrituração dentro do SPED. E de onde que vêm essas informações? Primeiro, a partir da própria Receita Federal, e segundo, das apurações que nós fazemos constantemente. O primeiro erro que a gente observa é a utilização de alíquotas incorreta dos tributos. Eu não sei se vocês, ou dentro da área de vocês, vocês têm aquela pessoa que faz o acompanhamento das mudanças que ocorrem. Redução de base de cálculo, a gente teve quem é contribuinte do IPI, até um ponto de observação, quem é contribuinte de tributos com características parafiscais devem ficar atentos. Os tributos parafiscais são aqueles que, além da função arrecadatória, também têm a função regulatória. O que significa dizer isso? Além dele movimentar os cofres públicos, ele tem a função aonde o governo pode alterá-lo, pode majorar ou diminuir de acordo com a necessidade da economia no momento. Por exemplo, determinado segmento, como a gente está vendo as mudanças do IPI, é só para a gente exemplificar. Como a gente está vendo, por exemplo, as mudanças que estão acontecendo no IPI. Por que está acontecendo essas mudanças dentro do IPI? Porque existem segmentações que precisam ser beneficiadas e existem outras que devem ser majoradas. Então, esses tributos com características parafiscais, o próprio governo já cria essa característica para quê? Para que ele possa manusear. Então, é importante, não só esses tributos, mas outros tributos também, como, por exemplo, redução de base de cálculo, que às vezes você aplica uma alíquota e é outra alíquota, ou você não reduz a base de cálculo, ou se reduz, não coloca na isenção, que é a característica da redução da base de cálculo. Então, a utilização de alíquotas incorretas, se a gente está falando de SPED, ICMS, IPI, alíquota do ICMS e do IPI, quem está no Distrito Federal, alíquota do ISS, quando a gente fala das contribuições, é a questão do crédito, do PIS e da COFINS, quando do sistema não cumulativo, e isso acontece muito, acontece. Então, um dos principais erros é as alíquotas incorretas. Outro ponto importantíssimo de atenção. Quando a gente fala, por exemplo, de aquisição de Simples Nacional na tomada de crédito, você que é RPA e adquire mercadoria de uma empresa que é do Simples Nacional, você pode se creditar do 18%? Não, você não pode. Você faz essa verificação dentro dos seus arquivos SPED ou você se aproveita de um crédito indevido? Então, a utilização de alíquotas incorretas é muito recorrente. Outro ponto de atenção dentro das auditorias, aproveitamento de benefícios fiscais ou pagamentos a maior.
O mesmo exemplo que eu citei na questão da redução da base de cálculo. Você acompanha o seu range de mercadorias para verificar se a redução da base continua ou não continua. Outro exemplo, algumas operações têm a suspensão de acordo com limitações de tempo, né? Que a gente coloca 90 dias, 120 dias. O estado que você está, ele abarca essa suspensão ou não abarca essa suspensão? Isso é um ponto importante. Será que essa mercadoria ou essa operação já passou do momento do benefício e você continua se beneficiando? A sua empresa controla essas operações que são beneficiadas ou não? Um ponto de atenção importantíssimo, a mesma coisa do Simples Nacional. A utilização incorreta poderá acarretar na tomada de crédito de forma indevida. Então, isso é um ponto de atenção muito importante. Outro ponto, falha de parâmetros do software que gera divergência entre obrigações. Esse daqui é um ponto importante do nosso curso, da nossa aula. Pessoal, quando a gente fala de construção de arquivos para a transmissão à Receita Federal, o que a gente tem que observar? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente emitir o XML é uma coisa. Márcia, eu vou soltar o microfone e ver se a minha voz continua audível, por favor. Tá bom. Ótimo. Quando nós emitimos o XML, até tem uma lousa aqui do lado para explicar. Quando nós emitimos o XML, a própria Secretaria de Fazenda nos autoriza a observação daquele documento fiscal. Ou ele autoriza, ou ele te denega, ou ele te inutiliza, ok? O seu sistema que conversa com a Secretaria de Fazenda, normalmente é um. O seu sistema que gera essa obrigação acessória é o mesmo sistema que faz essa comunicação com a Fazenda ou não? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem faz os trâmites de vias de pagamento para você? Você contrata uma empresa intermediadora ou você tem um sistema que processa os seus recebimentos? Normalmente, nós temos uma empresa, quem recebe via cartão de crédito ou débito, tem uma empresa que faz essa intermediação financeira, que inclusive é o trabalho dessas empresas, é a receita dessas empresas. Outra observação. Se você entrega ICMS e entrega PIS e COFINS, ou ISS e PIS e COFINS, e você está, de fato, observando todos os parâmetros que nós temos que fazer a entrega. Por exemplo, quando eu falo de PIS e COFINS, todos os meus XMLs vão ser contemplados dentro da minha apuração do PIS e da COFINS? Não, não estarão. Só estarão contemplados dentro do meu SPED PIS e COFINS os documentos que geram faturamento, aqueles documentos que geram créditos, diferentemente do meu arquivo SPED ICMS, aonde eu vou contemplar todas as notas. E por que a gente tem que frisar isso? Porque quando você não escritura todas as notas. Mas, professora, não gerou faturamento. Mas, professora, é uma nota de R$10. Você não deveria ter emitido o XML contra o CNPJ. Eu já recebi auto de infração em imposição de multa, questionando, na verdade, já notificando, notas fiscais de mercadinho. Sabe quando a gente vai fazer café da manhã na empresa? E quem bancou foi a empresa? A gente vai no mercadinho e compra e é no CNPJ da empresa, até para demonstrar a despesa, aquela nota fiscal emitida contra o CNPJ da empresa, ela tem que ser escriturada. Mas, professora, foi emitido cupom, não tem problema. Aquele cupom, ele está atrelado a um CFOP, que é o 5929. E esse CFOP 5929, ele é obrigatório para aquelas empresas que emitem o cupom fiscal. Então, isso é muito importante a gente ficar atento. Esse cruzamento, essa questão dos parâmetros XML, SPED-CMS, SPED contribuições,
contabilidade e, agora, mais que nunca, as operadoras de cartão de crédito. Por quê? Porque o próprio Receita está cruzando. E eu vou encaminhar para vocês no nosso grupo de WhatsApp a notificação que eu recebi, cruzando todo esse conjunto de informações. Se o seu parâmetro não está correto, se você não falou que lá no Contribuições é só para ir as notas fiscais que geram faturamento, que dão direito a crédito, e que o seu SPED ICMS, você vai ter que mandar todas as notas, simples faturamento, remessa para conserto, comodato, demonstração, enfim, tudo. Gerando ou não gerando crédito de ICMS, você vai receber um auto de infração e imposição de multa. O que gera essa consequência? Multa normalmente de 2% em cima do valor do documento fiscal. Alguns estados, aí acho que teve alguém que falou que estava em todos os estados, que foi o Sérgio, né? Quem está em outros estados, aqui, por exemplo, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no conta corrente deles, dentro do conta corrente do próprio estado, quando você entra lá com a senha do contador ou com a senha do contribuinte e você acessa a conta fiscal, você já, alguns estados falam para você, olha, São Paulo também começou a falar agora no DEC por conta da CAT 66. Olha, tem essas notas aqui que não estão escrituradas. Essas notas não escrituradas, você tem que escriturar. Aí vem uma outra observação importante. Olha como a nossa área é ingrata, né? Quem acompanhou aqui a legislação de junho, pessoal, daqui a pouco eu começo a ler os comentários, tá? Em junho teve, na verdade, no final de maio, teve a publicação do Manifesto Eletrônico Automático. Vocês viram isso? O que a secretaria fez? As secretarias, tá? Não é uma ou outra, são as secretarias. Foi promulgado, né, a legislação aonde 180 dias. Quem viu isso aqui depois coloca aqui no chat para mim. Ou se quiser abrir o microfone também. 180 dias, emitiu o documento. Se você não deu ciência dentro de 180 dias, se você não for lá, ó, é meu, obrigada. Se você não fez isso, será feito automaticamente. Onde está o perigo disso aqui? A gente sabe que o mundo aí fora é um lugar feio, né? A gente sabe disso. Existem empresas que emitem nota para bater meta e depois cancela. Ou não cancela. Ou espera virar um mês e cancela. Então, a gente pode admitir tudo como ciência? Não, não tem. Então, isso é uma preocupação muito grande. Antes de junho, agora, como que funcionava? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Só esses três caras pediam para a gente manifestar o conhecimento da operação em operações acima de 100 mil reais. Até junho. De junho para cá, acabou essa conversa. Qual que é a nova tratativa? De junho para frente, tudo que você não reconheceu é seu. Aquela questão, aquela máxima, quem cala consente. Então, se você entrou lá no seu DEC, na sua conta corrente, aí cada estado tem um nome, né? DF é Agência NET, Minas é SEARE, enfim, Santa Catarina é SAT, aqui é DEC, São Paulo, enfim, não importa. Onde você entrar na sua conta corrente, você acessar lá pela inscrição estadual e tiver um monte de documento sem escriturar, aí você pensa, poxa vida, vou escriturar. Por quê? Porque não vou receber a multa de 2% do documento, certo? Aí você vai lá, baixa o XML e lança. Você baixa o XML porque você é parte na operação. Tá certo isso? Não. Por quê? Porque você não sabe se a empresa emitiu aquela nota, porque aquilo existiu de fato. E por que eu estou citando esse exemplo? Porque aconteceu comigo. Antes de junho, a gente está no mês 9, no mês 6. Antes do mês 6, teve uma nota fiscal que a gente comprou um imobilizado. A gente sabe que o imobilizado é muito alto, sempre é acima de 100 mil reais, normalmente, né? Máquinas e equipamentos. E era um estado que exigia manifestação acima de 100 mil. Como era antigamente,
Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Quando eu fui manifestar, né? O que aconteceu? A nota estava cancelada. Ou seja, se eu não fosse manifestar, e a gente sabe, gente, que em empresa grande os processos se perdem. Não é novidade disso para ninguém, a gente sabe disso. A vida não é um mar de rosas. Na empresa tem departamento de compras, tem departamento de marketing, tem não sei o quê, e assim vai. Nós íamos dar ciência na operação e o fornecedor cancelou a nota, ele não entregou. Ou seja, ia ser pago pelo financeiro, porque estava no livro fiscal, o livro fiscal vai para o financeiro, só que a operação tinha sido cancelada. Então, a gente precisa muito se atentar nesse aspecto, observar os parâmetros aos quais a gente está entregando qual obrigação. Tanto é que nessa questão do parâmetro, para quem está em São Paulo, a CAT 66 veio assim, no C197, que é o registro do SPED, que muitas empresas ainda não conseguiram adequar esse C197, fazer as codificações, só tem duas, né? Uma para ST e a outra para o resto todo. Então, é uma coisa chata de se fazer. Então, o parâmetro dentro da obrigação acessória é de extrema importância. O outro ponto que está atrelado, que é o próximo item da nossa aula, que é a operação com contribuintes inativos ou unidonos. O seu sistema aí entra no parâmetro novamente. Na identificação do participante, você tem um cadastro atualizado. A professora, ninguém olha o cadastro. Eu sei, eu também não olho o cadastro. Mas o cadastro está dando problema. Por que está dando problema? Porque hoje, quando você emite uma operação, quando você transaciona, quando você negocia com empresas que estão em condições suspeitas, suspensas, inaptas, o que a Receita faz com você? Ela denega a sua nota fiscal. A gente tem situações de nota fiscal eletrônica. Nós temos as notas autorizadas, inutilizadas, canceladas e denegadas. As notas denegadas é quando você transaciona com contribuintes que a Receita já está suspenso, já está cassado, já está inapto. Então, se você não traz uma manutenção do seu cadastro, você não consegue observar essas questões. Ainda dentro da questão do parâmetro e de quem você transaciona, que não está aqui elencado, mas vale a discussão, é os seus clientes que estão classificados como Simples Nacional. Você está verificando todo janeiro se ele continua sendo do Simples Nacional? Ou aqueles que não são do Simples Nacional, você tem verificado se ele retroagiu ou mudou de opção de regime? Aí você fala para mim, mas Camila, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Os créditos que você toma depende também da natureza jurídica dos seus fornecedores. Se eu sou uma empresa RPA e eu adquiro mercadorias para comercialização de empresas do Simples Nacional, estou em São Paulo e a empresa também, para facilitar o entendimento, eu posso me creditar 18%? De jeito nenhum. Eu vou me creditar daquilo que está destacado nos dados adicionais. Aí eu volto a pergunta para vocês. Aqui, não sei se tem alguém aqui de escritório. Quem está no Simples Nacional sempre coloca a observação nos dados da nota fiscal? Resposta, não, não coloca. Pode falar, Sérgio, por favor. Enquanto o Sérgio fala, eu vou lendo os comentários. Acho que o mais difícil hoje é você buscar toda essa informação, né? Não, você pega o Sintegra, está tudo desatualizado. Você pega o Simples Nacional, você tem que entrar no CNPJ por CNPJ para pegar essa informação, se ele está enquadrado, se ele desenquadrou. Então, acho que hoje é muito complicado buscar essa informação, se ele está enquadrado, não está enquadrado. Desenquadrou. O que eu faço, Sérgio? E até também respondendo a sua pergunta aqui do nosso chat, né? O Sérgio colocou. Primeiro eu vou falar do chat, Sérgio, depois eu falo do comentário que você falou. Muitas vezes o próprio fornecedor não disponibiliza o crédito do PIS e COFINS no XML. Primeira coisa que você vai observar, se você está recebendo todos os seus XML. Normalmente as empresas têm um e-mail único, né, a qual você recebe, sim. né? A questão do destaque do PIS e da COFINS.
Você vai ver quem é você. Porque, por exemplo, se você é não cumulativo e você comprou de um cumulativo, você vai poder tomar o seu crédito. O que gera divergência algumas vezes é, por exemplo, o seu fornecedor colocar que é 0,4 ou que é 0,6 e você entender que não é. Né? O seu fornecedor entendeu que a alíquota zero ou não tributada e você entende que é tributado por conta da classificação da mercadoria. Isso Aí, quando coloca, né? isso quando coloca. Aí eu vou falar, o que que eu faço, Sérgio? Eu sou muito conservadora. Eu trabalho já na área tem 14 anos, não vamos falar de idade, obrigado, continuando. Eu sou muito conservadora. Eu nunca coloco a empresa em risco por conta de valores pequenos. Então, eu tenho uma lista aqui do meu range de mercadorias. Tem uma lista aqui no Excel. Quais são as minhas mercadorias tributadas a zero? São alíquota zero. Ou as que não são tributadas, porque é diferente. Uma 0,4, outra é 0,6. Uma coisa é uma... Ah, professora, no final das contas, é tudo sem crédito. Não interessa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, primeira coisa, o que eu tenho aqui? Aqui mesmo no meu computador. Uma lista, eu tenho um range de mercadorias, o que é tributado, o que não é tributado. E o que não é tributado, por que não é tributado? Quando eu recebo o meu XML, daquelas notas que me dão direito ao crédito por conta da minha essencialidade e relevância, eu classifico conforme o meu entendimento. Ah, professora, mas o fornecedor não destacou. Talvez ele não destacou porque ele seja cumulativo. Não sei. Ou talvez porque ele é simples nacional. Não sei. Eu vou olhar a minha situação. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou uma empresa classificada como não cumulativo, real ou cumulativo, então no presumido que tem também. Então, eu vou aplicar isso nas minhas notas. Agora, o ponto que o Sérgio colocou. Professora, eu não consigo controlar isso. Sérgio, é um risco que todas as empresas correm. O que que nós fazemos enquanto área fiscal? E aí eu oriento isso de fato. Primeiro ponto. Todos os novos parceiros de negócio, eu quero capivara. O que que é capivara? Ah, você quer transacionar com a gente? Você quer ser nosso parceiro de negócio? O próprio pessoal da empresa aqui já está orientado. Temos que pedir a CND. Ah, mas Camila, não. Então, tudo bem. Então, a empresa corre um risco, depois não vem falar que foi a tributária que não deu a informação correta. Então, o que que eu faço aqui, Sérgio? Novos fornecedores. Eu criei um procedimento interno. Até se vocês quiserem, eu posso dar uma modificada e encaminhar para vocês. Um procedimento disparou para a empresa inteira. Pessoal, aí vai para todo mundo. Todo mundo que contrata prestador de serviço, fornecedor, quem quiser que vai negociar aqui dentro. Pessoal, novos fornecedores. Eu quero o cartão CNPJ, cartão do Sintegra, CND, estadual, federal e municipal. Ah, Camila, não. Então, você vai negociar com essa pessoa? Pode negociar. Não tem problema. Porém, saiba que, ao negociar com essa pessoa, você está colocando a empresa na situação de estar negociando com uma pessoa que não seja idônea. Então, aí, Sérgio, quando a gente faz isso, a gente está falando assim, olha, pessoal, nós temos um papel consultivo, né? Pessoal, essa operação não tem segurança jurídica, porque eu não sei quem é essa pessoa. É que nem a gente. A gente procura se resguardar. Às vezes funciona e às vezes não funciona. Significa que todos os novos fornecedores, nós vamos fazer esse procedimento? A gente sabe que nem todos vão aderir, mas já reduz de uma forma importante essa questão. Quando você faz essa extração, aí um outro ponto, né, Sérgio? Tirar o Sintegra é sempre uma boa pedida, não o nosso Sintegra que a gente conhece, que a gente digita no Google Sintegra. Os próprios estados, alguns, tá? Não são todos, têm a própria consulta do contribuinte dele. Então, o que que eu faço? Quando eu estou insegura, poxa, será que esse fornecedor tá? Eu entro no próprio estado e verifico, o CNPJ sempre verifico, e verifico a inscrição dentro do estado. Isso já dá uma reduzida na negativa, entendeu?
Então, isso é um ponto importante. O único problema é fazer isso, vamos colocar uma vez por ano, Então, para todos os clientes. o De repente você ideal tem uma carteira, muito de grande. repente você tem uma carteira de clientes de 500 clientes, e sendo que desses clientes, 200 é ativo, até você filtrar. A Márcia está gravando a aula, eu vou falar rapidinho. Chama o estagiário. Márcia, pode começar a gravar de novo, brincadeira. Mas assim, o que que a gente tem que fazer? Poxa, Camila, é chato. Sabe aquela limpeza de final de ano? A gente não faz uma limpeza na nossa vida? Ah, vamos doar as coisas, não sei o quê. Então, vamos fazer na empresa também. Faz uma lista, vê os inativos, né? Não exclui, pelo amor de Deus, deixa lá. Mas tira uma lista dos ativos, né? Brincadeiras à parte. E consulta, Sérgio, é chato? É chato, eu sei que é. Mas isso traz uma segurança posterior. Então, isso é importante a gente fazer. Hoje eu faço isso. Hoje lá no, onde que eu atuo, a gente faz isso. Mas é que eu tô falando, é um trabalho, é de Chatinho. formiguinha, é chato, chato. Não, e outra coisa importante, isso também é importante, o Sérgio, para a tomada de crédito, você é RPA? RPA e lucro presumido também. E Você Simples compra, Nacional. você compra Tem 5 empresas. as RPA compra de Simples Nacional? E você está olhando se o crédito está certo? Uhum. Então, A isso, gente toma o crédito proporcional ao que ele está disponibilizando para a gente. isso. E eu peço toda vez que ele vai disponibilizar crédito para mim, qual é o faturamento do ano, dos 12 meses anterior, para ver se aquele crédito que ele está disponibilizando também está certo. Vai vender para o Sérgio aí, ó, quem está aí, vai vender para o Sérgio que você vai ver. Se você não está calculando a receita bruta certa, ele já vai pegar você no pulo do gato. Só complementando com relação ao adendo que eu tinha feito do PIS e COFINS, o que acontece? Muitas vezes eu também sou bem conservador com relação a isso. Eu chego a pedir carta de correção para quem não disponibiliza crédito para mim do PIS e COFINS, para ter uma segurança que aquele PIS e COFINS está certo. E se ele não tem PIS e COFINS ou está isento, suspenso, eu peço a base legal. Por que está suspenso aquele material? Para ser bem Isso, conservador mesmo. e isso, Sérgio, você até pode orientá-los, que é o que eu faço com o pessoal do Simples Nacional. Tem que colocar nos dados adicionais. Porque tem que gerar o CES de 95 e o CES de 97, né? Então, você vê que a gente, do fiscal, nós somos pessoas legais e parceiras, porque, olha, colega, você não está destacando aqui na nota, arruma essa nota, porque a própria pessoa está incorrendo em risco. Então, essa forma de trabalhar, Sérgio, é a que eu tenho na minha vida, não é de hoje com o SPED, não. Porque quem é mais velho aqui sabe que o SPED começou em 2007. Então, isso vai trazendo segurança para as operações, e é isso que a gente tem que fazer. Consultar, verificar se crédito é devido ou não. Fazendo isso, essas pontuações que eu trouxe aqui, elas vão sendo reduzidas. E principalmente com essa questão dos cruzamentos das informações, as coisas pioraram assim drasticamente. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado. Aqui o Daniel deu boa noite. Boa noite, Daniel, seja muito bem-vindo. E a Lara colocou, é melhor não correr o risco. Eu vou mais além. Para diminuir ainda esse risco, aí eu não sei se é uma prática de vocês, acessar o deck. Vocês acessam o deck? Quem daqui, ou não sei, todo mundo é São Paulo aqui? Pode falar, Sérgio, pode abrir o microfone e falar. Toda segunda-feira. Todas, é que nem Para eu. 5 empresas. Eu Abro o também. deck, abro o deck, o ECAC, aí depois tem mais umas 4 consultas lá que eu faço também. Para todas as empresas, toda segunda-feira. Para saber se Isso, tem alguma notificação, alguma coisa. exatamente. Isso é isso que o Sérgio colocou. Todo mundo que trabalha no fiscal, eu vi que a Helene falou que é nova, né? É super importante a gente entrar no deck, para a gente. Deck no caso de São Paulo, né? Mas se você está em Santa Catarina, é no SAT. Se você está em Minas, é no Ciare. Se você está no DF, é no Agência Net. Aí vai depender de onde você está localizado. Mas é importante que a gente acompanhe todo aqui Campinas, aí fica São Paulo,
Vão colocando aqui para mim onde vocês estão, que aí eu vou lembrando de como cada UF trabalha, porque atualmente eu trabalho com 18 UFs. Não é nas 27, glória a Deus por isso, é 18, né? Não sei se vou chegar nas 27, mas tô em 18 por aí. Então, consultando, a gente vai, na federal, logicamente, isso vai reduzindo as questões da exposição que a gente tem. Porque, inclusive, com a questão da DCTF Web, REINF e social, tá tudo cada vez mais atrelado. E é tão interessante isso que a gente vê, quando você transmite o SPED fora do prazo, ele já vem com recibo de entrega e a multa. Entregou a obrigação acessória errada, ela recebe e te dá a multinha junto. Então, assim, nós que escolhemos a cadeira de tributário para sentar, nós temos muita responsabilidade. Nós somos operadores da empresa, operadores do fisco. Então, o tanto de procedimento como o Sérgio aplica, quanto mais a gente aplicar, mais segurança jurídica a gente vai trazer para as nossas operações. Então, isso é de extrema importância. O próximo tópico que eu coloquei é ausência e omissões de informações. Quem aqui viu, em 2020, falando desse último tema aqui agora, foi incluído o campo no XML, o Y02 e o Y05, se eu não me engano, do XML, do pipe lá do XML, trazendo a questão da forma de pagamento, incluindo a situação 17, que é via Pix. Não sei se vocês viram isso. Emitir nota fiscal eletrônica, vocês emitem, porque hoje todo mundo emite nota fiscal eletrônica. Tem esse campo, que eu não lembro se é 05 ou se é 02. O item 17 é o item que demonstra, por exemplo, as informações com Pix, dentro de uma série de fatores. As omissões de informações, elas têm origem no XML. Por exemplo, vocês informam o IBPT na nota de vocês? O que é o IBPT? É a quantidade, o percentual de tributos constante naquela operação. Tem empresa que não coloca, já começou errado daí. Forma de pagamento. Tem empresa que coloca 99 para tudo. E não é 99 para tudo. O Sérgio tá rindo. Sérgio, você faz isso? Não, por favor. Você fez aquele todo esquema. Não, não, não. Eu pego muita. É que eu pego muita empresa que faz Tá isso. vendo? O Sérgio tá aqui, vai ser auditor junto comigo. Sérgio, vamos fazer trabalho. Vamos auditar esse SPED por aí afora. Então, veja. O Sérgio daqui não me deixa mentir. A empresa deixa no default. O que é default? É automático do sistema. Você não vai lá e parametriza. O pessoal do TI sabe que para validar aquela informação eu preciso de ter dígitos numéricos. 5 dígitos numéricos, por exemplo. Aí ele vai e coloca 5 dígitos numéricos. Ah, eu preciso de 2 dígitos numéricos. Vai lá e coloca 99. Então, quando você pega um arquivo para auditar de verdade, eu não sei se eu mandei para vocês, deixa eu ver aqui. Não mandei para vocês. Eu vou mandar para vocês. Márcia depois me cobra, que a Márcia faz o papel de vocês na minha vida. Você não mandou não sei o quê. Eu vou mandar para vocês a estrutura do SPED, para vocês verem como é interessante. Um monte de... Faz um teste, faz um mês, faça um teste, depois me mandem a resposta. Lição de casa. Não precisa, pega um bloco C completo, uma nota C100, C170, C190, 95, 97. Só pega isso. E depois vai para as apurações. Veja se está completo. Mas faz campo a campo. Vocês vão observar que... Está compartilhado ainda? Vocês vão observar que um monte de informação está default. O que é default? É só para validar. Aí, quando você vê aqui na auditoria ausência e omissões de informações, você fala, nossa, mas eu não escondo nada, a minha empresa é transparente, nem é por dolo. Mas até aí, meu querido, se é por dolo, ou se é por maldade, ou não é, não importa. O dolo, o que é o dolo? É a intenção. Isso só vai... O que vai mudar isso? Criminalizar a coisa. Se você fez com dolo ou não, pode criminalizar a coisa. Se você fez errado, você vai lá e retifica e arrumou. Então, fazer errado porque não sabia não vai te aliviar em nada.
Fazer errado para ter benefício vai te colocar numa situação de crime contra a ordem tributária, que é tema para uma outra aula nossa. Não vai ser aqui. Mas o dolo caracteriza isso, o crime contra a ordem tributária. Que é o exemplo disso, o que o Ricardo Eletro fez. Isso eu posso falar, não tem problema, porque isso é público. Todos os casos que eu falo em sala de aula são casos públicos. O Ricardo Eletro, ele fez algo certo, que ele podia fazer, mas ele fez com a má intenção. A má intenção, se provada, é o que caracteriza o crime contra a ordem tributária. Então, essas omissões de informações, por erro mesmo, a gente não vê, porque o sistema gera o arquivo. Nós precisamos auditar as nossas informações. Por quê? Alegar que não sabe não significa nada. Você só vai passar vergonha, porque subentende-se que você deveria saber, uma vez que você é o responsável pelaquela obrigação. E vejam que interessante, ainda sobre ser o responsável da obrigação. Não sei se é o caso de vocês, se entrega ECD ou ECF. Até ano passado, né, que foi entregue esse ano, ele te dá uma mensagem: olha, você não é o contador da empresa, você não está registrado no CRC. Então, veja o nível de cruzamento que a Receita está fazendo. Se você tem o certificado e não está vinculado, a Receita já está falando para você: olha, ela não está te impedindo. Não, não está. Mas ela está sabendo que você não está vinculado como contador da empresa. Então, a questão das ausências das informações vão desde a mensageria até informações de fato dentro dos pipes do XML ou dentro dos campos do SPED que você não informa ou informa errado. Um exemplo interessante disso, quem lembra que quando não era feita a validação do MCM, aí o pessoal colocava 000099991111122222, não é? Hoje já é validado. Então, o que eu sempre oriento os meus alunos? Pessoal, inclusive eu vou perguntar aqui, quem já viu que vai mudar para 2023? No SPED. Faz essa cara de doido não, Sérgio. Você já viu que vai mudar? Mais ou menos. E os outros, já viram que vai mudar? Olha só que interessante. A gente sempre tem que observar, quando a gente baixa o manual do SPED, na última página, tem ano a ano que mudou. E vocês vão ver que interessante que tem coisas que são campos novos, campos que são incluídos, e campos velhos, que é criado a validação da informação. Então, olha que interessante. Para 2023, de relevante, a gente não vai ter mais que informar as notas inutilizadas. Você viu isso, Sérgio? Agora, sem brincadeira, claro, né? A gente não vai ter que mais informar as notas na situação 05. Ele fechou o parâmetro do 05 para janeiro de 23. Essa é uma das atualizações mais importantes que a gente tem, porque o sistema gera. Mas, a cada ano, por exemplo, ano passado, para entregar esse ano, teve as inclusões do ressarcimento. No ano 2019, teve o bloco B inteiro que foi incluso. Nesse ano agora, para 2023, mudou o bloco 1.600 para as informações do cartão de crédito. Então, vejam só, esse bloco 1.600, que não existe mais, desde esse ano, ano que vem, cada UF vai poder determinar, e vai ser o 1.601, ele vai corroborar com as informações do cartão de crédito, fora a informação que você colocou lá no XML na forma de pagamento. Então, as omissões das informações é recorrência nos arquivos SPED. Por quê? Porque você não observa, você não abre. Às vezes, o próprio arquivo não valida aquela informação. Ele valida, por exemplo, a estrutura. Eu espero 5 caracteres numéricos. Então, o pessoal cria o arquivo e demonstra 5 caracteres numéricos. No passo que a Receita, que o PVA começa a validar, será que vai estar conforme o que é correto esperado? Isso aconteceu muito
no ano de 2020 para 2021, que eles incluíram o campo 24 e 25 no transporte, exigindo que você demonstrasse aonde começou o transporte e aonde terminou o transporte. Ou seja, você escriturou a nota, você contratou a transportadora de São Paulo, CNPJ de São Paulo, e você está em Minas. Você contratou de São Paulo, mas você está em Minas. Então, seria, teoricamente, MG versus SP, por exemplo. Mas pode ser que esse caminhão não pegou a mercadoria no SP e levou para o MG. Pode ser que você contratou uma empresa que vai retirar na Bahia e vai levar para o Amazonas. Então, esses dois novos campos que foram incluídos, além de serem incluídos, validados pelo DACT, olha, tudo bem, você contratou, eu estou em São Paulo, mas vou pegar a sua mercadoria, não vou pegar em São Paulo, vou pegar em Minas Gerais, vou pegar no Tocantins, vou pegar em Santa Catarina, e assim sucessivamente. Por isso que é importante essa questão de omissão de informação, não significa necessariamente que você esteja querendo esconder uma coisa. Pode ser que você não viu que o arquivo PVA, ele valida aquela informação, que o estado onde você está, ele exige aquela informação. Por que eu estou falando isso? Porque não basta somente você baixar o manual do SPED. Depende de onde você está, o próprio estado determina, cria, elabora manuais de SPED daquele próprio estado. Quem aqui está fora de São Paulo que já baixou? Muitos estados têm o próprio manual. Então, é que nem o ICMS, quando a gente fala, qual que é a lei que regula o ICMS? A gente está aqui em cima na CONFAS, a gente tem um convênio. A Lei Candir está aqui. Só que cada estado tem o seu decreto do ICMS. A mesma coisa é para o arquivo SPED. Você vai baixar o manual no portal nacional, mas você vai observar se o estado ao qual você tem domicílio tributário, se ele tem um manual próprio para ele, você vai verificar. Outra pergunta que eu faço para vocês: vocês acompanham as tabelas intrínsecas e extrínsecas do manual do SPED? A gente muitas vezes não acompanha. Isso aconteceu comigo, no caso do Rio de Janeiro, que ele fechou agora, todo mês Rio de Janeiro está fechando um monte de tabela. Aí você apura todo mês, pá, esse mês eu não olhei. Quando você vai mandar a apuração, cadê? Não tem mais aquele ajuste. Aí aqui eu trouxe para a gente um exemplo besta, pequeno, porque eu vou mandar o outro no grupo da gente do WhatsApp para vocês verem. Esse aqui é um exemplo de multa de obrigação acessória de 53 mil. Lembra que eu falei para vocês? O não cumprimento da obrigação acessória poderá acarretar na criação de uma obrigação principal. Então, olha que interessante, a obrigação acessória é um instrumento legal, é a formalização do tributo, como que a memória de cálculo, é o detalhamento do imposto. Então, se você não cumpre isso, que não tem nada a ver com pecúnia, você vai incidir, vai ser criada uma obrigação principal para isso. Então, a gente precisa se atentar nesse aspecto. Como que acontece a construção dos arquivos SPED? E isso falando do ICMS, do contribuições, do ECD, do ECF, de todos eles. Eles têm um bloco cadastral. Esse bloco cadastral é o bloco 0. Mais abaixo na nossa aula a gente vai ver direitinho. Esse bloco cadastral ele vai abarcar todas as informações cadastrais. O que você vende, qual que é a unidade de medida, qual que é a medida de conversão, se você tem, quem é os seus clientes, quem são os fornecedores, quem é o seu contador, tudo. Qual é o seu centro de custo, qual é o seu plano de contas. É cadastro. Como professor, ninguém olha o cadastro, tem que olhar o cadastro. Inclusive, o 0200 daria uma única aula aqui só do um item do cadastro, 0200. Por quê? Porque o 0200, nele vai ter informações completas da tributação. O NCM é o RG da mercadoria. A gente não tem o nosso RG, quem é nossa mãe, nosso pai, hoje vem o CPF, onde nasceu, cidade, estado, município, hora, quem é o genitor.
O NCM é isso daí da mercadoria. E isso vai atrelar a tributação do imobilizado, do uso e consumo, do SIAP, do bloco K, do bloco H, do bloco C e por aí vai. Então, o bloco cadastral, ele tem que ser dado atenção para ele sim, né? Que foi o que a gente conversou no começo da aula. Depois desse bloco de cadastro, nós temos os blocos documentais. Os blocos documentais quais são? Bloco A, bloco B, bloco C, bloco D. O bloco A é a nota de serviço no SPED de contribuições. O bloco B é o bloco de nota fiscal de serviço dentro do SPED ICMS. O bloco C e o D, ambos são os mesmos, tanto no SPED ICMS como no SPED de contribuições. A diferença é que no SPED ICMS eu vou demonstrar todas as minhas notas. Professor, eu tenho uma nota, eu comprei 1 litro de leite, mais 10 pães para fazer a festinha aqui, o café da manhã da empresa, mas emitiu no CNPJ. Essa nota vai ter que ser escriturada. Por quê? Porque quem emitiu essa nota para você, esse cupom para você, ele tem uma obrigação de emitir uma nota no CFOP 5929, que é essa nota que vai te colocar no auto de infração e imposição de multa. E aí eu tenho os blocos, que são outros blocos, que aí pertence, por exemplo, o bloco F, que são os blocos que geram crédito de PIS e COFINS, mas que não são documentos fiscais. Aí a gente pega o bloco F, tem crédito de coisa que tem nota fiscal, tá certo? Não, tá errado. Então, essa série de fatores a gente vai observar como? Observando o nosso arquivo TXT. Depois, nós temos os blocos, que são os blocos de relatórios e de apurações. Aqui eu vou ter o bloco de apuração do ICMS, do IPI, do ISS, eu vou ter o bloco G do SIAP, o bloco H do inventário, o bloco K da apuração do estoque, o E500, que é o do IPI, o 300, que é o do DIFAL 200, que é a DST, o F, que é as não fiscais, o I, que é de informações de instituições financeiras, e assim sucessivamente. Então, essa é a estrutura básica de qualquer arquivo que você abrir. Professora, eu vou abrir um arquivo SPED de Minas. Tem essa estrutura. Eu vou abrir o SPED de contribuições de um estabelecimento que eu tenho. A mesma coisa. Então, entender essa estrutura é importante para que a gente entenda como que ele funciona. O que a gente deveria fazer sempre? Gerar e analisar as informações, corrigir os erros e enviar. Mas, professora, isso é óbvio. Eu também acho que é. Mas o que a gente faz? A gente gera o arquivo, tá no dia de entregar, a gente arruma no PVA, exporta, salva, valida e manda. Estou vendo risos por aí afora, pessoas falando, professor, eu faço isso. Peguei no fraco, tá vendo? A professora sabe. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Identificar a origem do erro. Saber, tá na nota, tá no item, tá na escrituração do livro, tá na escrituração do item, quem eu sou na fila do pão. Quando você abre o manual do SPED, ele está escrito, né? Quando ele chega nos blocos. A escrituração será no enfoque do contribuinte, ou seja, é o seu, não é de quem você comprou. Porque, veja bem, aqui não tem caneta. Eu posso comprar um item 502. Tá aqui, comprei um item 502. Venda para comercialização. Isso é o cara que me vendeu uma venda. Para mim, isso pode ser uso e consumo, um 556, sem direito a nenhum crédito. Pode ser imobilizado, com direito a 48 avos de crédito. E crédito 100% de PIS e COFINS. Isso pode ser compra para comercialização, ou seja, crédito ICMS, PIS e COFINS total. Ou seja, observe o enfoque do contribuinte. Quem é você nessa operação? Saber fazer a contrapartida das operações é premissa básica para poder escriturar os documentos. Inclusive, isso é um ponto de demasia.
quando a gente fala, por exemplo, o pessoal de compras. O pessoal de compras, a gente tem que dar um treinamento para eles. O pessoal está comprando para quê? Tem que saber para que está comprando. Porque isso vai determinar a formação do custo e a formação do tributo ou não, o que é recuperável ou não. Então, essa questão da análise dos erros é muito importante para que a gente mande o arquivo em paz e não fique pensando que em 5 anos, e olhe lá, se você não tiver em aberto com a receita, aí é ad eterna, a gente sabe disso. Aqui, para ilustrar tudo isso que a gente está falando, eu trouxe para nós a mesma informação, porém, para que a gente veja como que vai... Deixa eu colocar aqui para baixo. Pronto. Como que vai acontecer o cruzamento do fiscal com contabilidade a partir da mesma nota, do mesmo documento. O que a gente precisa entender? Hoje, tudo é digital. Ah, mas professora, eu sou do Simples Nacional, eu não entrego a contabilidade. Não tem problema, você emite XML. A Receita faz a sua contabilidade. Porque o que a gente precisa para fazer a contabilidade é saber as vendas e as despesas. Então, se você não faz, alguém faz por você, se alguém Receita Federal. Eu não estou dizendo que ela constrói um balanço para você, não é isso. Eu estou dizendo para você que a Receita Federal, você sendo do Simples, você sendo microempreendedor, você sendo pessoa física, você quem quer que você seja na vida, se você é um ser humano que você transaciona via Sistema Brasileiro de Pagamentos, SBP, a Receita sabe o que você faz. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui eu trouxe o exemplo, trazendo para a empresa onde a gente está. A minha nota fiscal e a minha contabilidade. É o mesmo documento fiscal com ângulos diferentes. Dentro da minha nota fiscal, quais são as informações que constarão nos meus livros fiscais? A data da operação, que é fato gerador, quem é o meu cliente, que é o meu participante, qual que é a minha operação, a minha natureza de operação, como que eu paguei, total da minha nota, que é o valor contábil. Isso é um documento com a ótica fiscal. Esse mesmo documento com a ótica contábil, eu vou ter quais são as contas que debitaram e creditaram, qual que é o meu livro diário, que é o histórico, e mais o valor da operação. O que eu quero demonstrar com isso? Que a Receita, ela faz essa verificação a partir do XML somente. Quando você emitiu uma nota, ou quando alguém emitiu uma nota contra você, você tem que ter essas informações no seu ECD e no seu SPED CMS. Professora, eu sou do Simples Nacional, eu não entrego SPED. Não tem problema, você recebe XML e você emite XML. A Receita verifica o que o Sérgio falou que faz, a construção da Receita Bruta, a Receita consegue fazer isso de forma automática, para verificar se o crédito que disponibiliza está correto e se a alíquota efetiva que você encontrou também está correta. Aqui, no próximo slide, eu adoro esse slide, esse mesmo, porque ele, para mim, sim, poderíamos trabalhar a nossa aula em cima dele. Aqui é a construção de como funcionam os nossos arquivos. Aquilo que eu falei aqui eu estou ilustrando. Bloco cadastral, vejam que eu separei nas cores, porque eles compartilham das informações. Por isso que eu tenho que estar atento lá no começo, no primeiro período da nossa aula. No primeiro período da nossa aula, eu falei, pessoal, a gente precisa fazer as escriturações conforme o nosso enfoque é compartilhado, os blocos, nananã. Olha aqui que interessante. Os blocos, até coloquei as cores para que a gente identifique. Os blocos de cadastro, os blocos documentais e os blocos de apurações e relatórios. Vejam que eles têm ligações um com o outro. O SPED CMS, o SPED de contribuição estão ali, ó, tete a tete. E aqui eu nem coloquei a obrigação estadual. A contabilidade também compartilha, veja só, que um bloco do contábil vai observar todas as notas que você escriturou. E todas essas notas que estão nos seus livros de ICMS, IPI, PIS e COFINS, você contabilizou, obviamente, vão lá para o seu ECF. Então, vejam que nós não temos mais por onde correr. Tanto é que quem aqui entrega a contabilidade sabe, quando você vai entregar o ECF, se você fez errado a ECD, você não manda o ECF. Você tem que retroagir no ECD, retificar o ECD, para
corrigir e importar ele para o ECF. Porque a Receita, o que ela faz? Ela pega um pedaço do seu ECD para construir o seu ECF. Então, vejam como é necessário entender a dinâmica de cruzamento que a Receita Federal faz. Aqui eu coloquei para nós um aspecto da nossa apuração, que é a receita bruta. Por que eu coloco a receita bruta? Porque ela está sendo um dos pivôs das notificações que a gente tem recebendo nesses últimos dias que eu citei para vocês aqui o exemplo. Quando a gente fala de receita bruta, a gente está falando do XML que você emitiu, que aqui a gente, é só um adendo rápido, que a gente sabe disso. Você emite o XML, se emite a nota, o seu sistema vai lá, através do seu certificado digital, busca a autorização e retorna com a autorização. Então, a Receita já conhece a sua receita bruta. Ela já conhece o que você cancelou, ela já conhece o que você não cancelou. Então, é importante a gente se atentar nesse aspecto. A nota fiscal, o XML. Depois que eu estou no XML, eu vou entregar o meu SPED ICMS, eu vou entregar o meu SPED de contribuições, eu vou entregar a minha contabilidade e eu vou entregar a minha receita, que são os meus balanços, o meu ECF. Então, vejam que cada informação são uma ligada com a outra, tudo a partir do meu XML. Então, a gente precisa começar a ter gerência dentro do próprio XML. A gente precisa conhecer o nosso arquivo SPED, mas antes a gente precisa conhecer o nosso arquivo XML. Não sei se vocês têm o hábito de fazer a consulta, a geração, abrir o nosso TXT, o nosso XML dentro do arquivo Excel. Ali você consegue linkar as informações e entender tudo o que está acontecendo. Isso é muito importante, porque a partir dessa informação é que vai ser construído as auditorias. Que aí vai verificar, olha, você emitiu de XML isso, mas é isso que tem na sua contabilidade, é isso que você informou no seu SPED de contribuições. E aqui, ainda uma abertura mais detalhada do que a gente precisa entender do documento fiscal, aqui eu coloquei da estruturação contábil fiscal. A gente tem a nossa contabilidade, que é ECD, a gente tem a nossa contabilidade tributária, que é ECF. Vejam que a gente faz a demonstração do XML dentro do SPED CMS, dentro do SPED PI, depois essa mesma informação, a gente coloca ela na nossa contabilidade e depois a gente coloca no nosso resultado. Esse slide aqui, ele demonstra exatamente esse caminho. Aí eu pergunto para você, mas deveria ser a mesma coisa, concorda comigo? Porque se eu estou falando para você que eu tenho um XML, eu estou na mesma empresa, eu tenho o mesmo sistema que gera o XML, eu tenho o mesmo sistema que vai gerar o meu SPED CMS, que vai gerar a minha GIA, que vai gerar a minha contabilidade. Mas aonde está o pulo do gato? Nos parâmetros, nas análises. A construção dos arquivos exige informações diferentes para diferentes obrigações acessórias. Então, a gente precisa se atentar nesse aspecto. Por isso que a gente está na aula de hoje, porque dessa forma nós conseguimos fazer as auditorias antes mesmo que a Receita faça. Isso vai trazer para a gente uma redução significativa do que a Receita vai poder pegar. Aqui no nosso próximo slide, eu coloco para nós como que se dá as informações. Vejam que após o SPED, todas as informações vão para o SPED. Quem é os participantes, aonde você está, aonde estão os seus clientes, os seus contribuintes, qual que é a tributação, se é na Secretaria de Finanças, se é na Cefaz do Estado, se é na Receita Federal, na União. Todas essas informações, elas vão para um único lugar, que é o SPED. Eu coloquei aqui Secretaria de Finanças, primeiro porque o ISS vai no SPED do PIS e COFINS, segundo, o ISS vai no bloco B do SPED, e terceiro, já foi publicada a legislação que exige que no próximo ano, lógico, o MEI emita nota fiscal eletrônica de serviço e
também tem a publicação que trouxe a padronização nacional da nota fiscal de prestação de serviço. Então, a Secretaria de Finanças, que até então não constava de forma tão forte como os outros tributos, os outros impostos, hoje ela também faz parte desse momento. E o que vai acontecer? Todos esses documentos, que aqui eu coloquei em verdinho para nós, eles vão migrar, já estão migrados, com exceção do nosso Código de Serviço. Eles vão migrar para o SPED, e cada um vai direcionar a informação. O que é interessante a gente observar esses documentos, eles têm aqui, ó, o XML. E quando eu falo que eu tenho XML no documento, eu estou falando que a Receita autorizou eu a vender para você. Então, para me vender para você, eu tenho que ter autorização da Secretaria de Fazenda. Depois que ela me autoriza, que eu vou emitir o meu DART, a minha nota de consumidor, que aqui poderia ser o SAT, né? São Paulo, Ceará, a nota fiscal de serviço eletrônico, modelo 55. Tudo isso daqui vai migrar para a minha contabilidade, para os meus livros fiscais e depois para a minha contabilidade. Nós não temos mais por onde correr. Tanto é, a gente vê, foi criado o banco de dados, esqueci o nome, que dos cartórios. Quando a gente faz o nosso imposto de renda, está sendo agora obrigatório colocar o cartório, a identificação, Sinter, lembrei. Está sendo criado o Banco Sinter, que vai ser associado aos cartórios. A gente tem o imposto de renda de forma, aquele pré-preenchido automático. Então, aquelas informações que não estão contidas em um XML, elas estão contidas em outros lugares, porque tudo é digital e tudo passa pelo crivo da Receita Federal. Inclusive o Pix, que agora, a partir da semana passada, dessa semana, também passa a ser incluído. Aqui eu coloquei um exemplo de uma operação de venda como de serviço. E quando nós transacionamos, quando nós realizamos informações, quando a gente pratica o fato gerador de uma operação, essas informações, elas vão constar tanto para quem eu prestei o serviço, para quem eu contratei. Então, se torna um ciclo, que é a cadeia que a gente chama. Então, nós não temos por onde correr. Nesse exemplo aqui, eu trago para nós o XML, o DANF, né, na forma do DANF. Para quê? Para que a gente observe quais são as informações que nós temos que constam dentro da nota, que representam essas informações lá no nosso C, no C100. Então, cada campo que existe, aqui eu coloquei alguns dos principais, mas todas as informações que constam aqui, elas têm um campo no XML, obviamente, mas elas têm um campo dentro dos arquivos SPED. Então, aqui a gente vê, por exemplo, nesse cabeçalho, a gente vê o C100. Aqui embaixo, nos itens, a gente vê o C170. E o C190, que são as totalizações. Então, ó, todas as informações são cruzadas. Tanto é que no final, lá no bloco E, que é o bloco das apurações, ou no M também, no M200, no M600, ou no E100, 200, 300 e 500, a gente vê que o próprio PVA, ele soma as informações, e essas informações são as informações que a Receita vai cruzar. Aqui, eu coloquei para nós, para que a gente observe quais são os indicadores fiscais. Márcia, está compartilhado ainda? Tá? Aqui nós vemos os indicadores fiscais que nós conseguimos cruzar observando as obrigações acessórias. A gente consegue verificar todos os nossos tributos a partir da obrigação acessória, até aqueles que até então, somente o ISS ainda está em caminho, mas vejam só, quando nós fazemos as auditorias das nossas obrigações, dos SPEDs, nós conseguimos reduzir os riscos dentro desses indicadores, dentro desses tributos. Agora eu vou compartilhar com vocês
a nossa planilha que eu coloquei, mas eu vou colocar uma outra, que é essa que eu vou mandar para que vocês observem como que a gente vai fazer essa análise, quais são os blocos. Márcia compartilhou? Por favor? Obrigada. Aqui eu coloquei para nós. Aí, claro que você vai utilizar conforme a necessidade da sua empresa. Nota fiscal, que é o seu XML. Quanto que eu tenho de XML? Você vai baixar o XML e vai verificar. Quanto que eu tenho no meu SPED CMS? Quanto que eu tenho no meu contribuições? Quanto que eu tenho na minha escrituração contábil fiscal e quanto que eu tenho na minha contabilidade? E por que que é importante? Aqui eu coloquei algumas opções, né, para a gente fazer as apurações. Coloquei a tabela de São Paulo, da Confas, e aqui eu coloquei a apuração do PIS e da COFINS. Por que que é importante a gente fazer esse cruzamento? Porque é aqui que você vai encontrar erros que você possa ter nas suas apurações. Aqui eu coloquei de uma outra forma, deixa eu compartilhar com vocês também. Márcia, minha querida, vê se compartilhou. Ótimo, obrigada, compartilhou. Vi agora. Aqui eu coloquei para a gente de uma outra forma, para que a gente consiga fazer o cruzamento. Ah, professora, não sou eu que faço a contabilidade. Normalmente, quem faz a contabilidade e a escrituração fiscal é o pessoal do contábil, quem faz o PIS e COFINS, o contribuições. E o SPEC-CMS é o fiscal. Então, aqui eu coloquei o fiscal. Aqui você coloca quanto que você tem de cada um e você consegue também fazer a diferença. Isso daqui a gente pode, inclusive, incluir uma tabela que é para quem está em São Paulo, Minas, Santa Catarina, Bahia, Tocantins, acho que só, Rio Grande do Sul, que entrega a GIA para o Estado. Quanto que tem a GIA? Quanto que você está mandando na GIA? Quando a gente, eu não sei se tem alguém aqui que é do Rio Grande do Sul. Quando você vai mandar a GIA do Rio Grande do Sul, o próprio programa já fala para você, olha, você vai mandar. Você tem de XML aqui na minha base de dados R$1 milhão. E o seu arquivo dessa GIA, você está demonstrando para mim R$980. É isso mesmo? Você está certo? Você dá OK e transmite. Santa Catarina não faz dessa forma, mas o que que ela faz? Quando você entra no SAT, que é o conta corrente, né? O DEC, o PFE, ele mostra para você o quanto que você tem de faturamento pelo cartão de crédito e quanto que você tem de faturamento pelo XML. Ele deixa você mandar. Quando você vai mandar, ele não te fala nada. Mas, quando você acessa com a senha do contribuinte, ele fala para você. Quando você entra, dá lá perfil, consulta serviços, né? Você entra lá, coloca a sua inscrição estadual, ele fala para você, olha, sabe no mês 5, no mês 6, a operadora de cartão de crédito falou que você faturou 1 milhão, mas a sua GIA aqui você mandou 980. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ah, professora, ficar alimentando planilha, tal. Ah, tem sistemas que fazem isso? Tem. Mas é toda empresa que consegue disponibilizar recurso para a gente contratar um novo sistema que faça as auditorias, que faça gerenciamento de XML, a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. Então, nós precisamos criar mecanismos para reduzir, porque depois quem vai responder notificação, responder fiscal de fazenda, somos nós. Então, o quanto, eu vou descompartilhar, tá? O quanto mais a gente conseguir fazer essas observações, essas informações, melhor para a gente, porque a gente consegue discriminar aonde que está errado, a gente consegue identificar aonde que a gente precisa corrigir, tem lançamento errado, não tem lançamento errado, aí a gente começa a ter mais segurança no trabalho que a gente realiza.
Eu acho que esse era o ponto que eu queria compartilhar com vocês. Se ficou alguma dúvida ou não, eu vou colocar aqui, vou compartilhar a última vez. Não sei se eu consigo mais compartilhar para mostrar para vocês os meus contatos. Acho que eu não vou conseguir mais compartilhar, porque já saí, tá aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ponderação, alguma observação, se gostaram da aula, se não gostaram, conte para nós, para a gente poder fazer o nosso encerramento. E quem quiser entrar no grupo, seja muito bem-vindo. Ô, Camila, Oi, minha querida. bom, primeiro eu acho que a gente deveria abrir para perguntas, né? Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta antes, né? Porque eu queria fazer a votação para a próxima aula. Claro, fique à vontade. Quem quiser perguntar alguma coisa, Sônia, minha querida, muito obrigado. Aliás, a todos, né, que estão aqui. A gente teve bastante inscrição, teve bastante audiência. Estou muito feliz. Bora lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Quer aproveitar? Quer, de repente, trazer alguma situação da sua empresa, do seu trabalho e perguntar aqui para a Camila? Está todo mundo expert já, isso é ótimo. Vou descompartilhar. Está compartilhado ainda, Márcia? Não? Está compartilhado ainda, Camila? No quê? Que eu não estou mais achando. Já sai, demora tem um delayzinho. Se você já tirou, já sai. Então, ótimo. O pessoal só está agradecendo, eu que agradeço a vocês, me coloco à disposição. Quem me conhece sabe que os meus contatos são sempre abertos, inclusive eu vejo aqui algumas pessoas que a gente troca ideias, insights e ajuda, porque a nossa área é isso, é uma rede de auxílio, porque não é fácil acompanhar tudo que muda. Quero agradecer vocês pela participação, convidá-los para entrar no nosso grupo, que não vai ter conversa fiada. Nossa conversa é o seguinte: mudou a legislação, tá aí, para que vocês se situem do que está acontecendo e também para falar quando tiver as nossas aulas dialogadas. Eu que agradeço, Antônio, a Daniela e a Beatriz. Muito obrigado a todos, a Elaine, o Sérgio, Daniel, a Mirella, a Janaína, a Lara, a Shirley, a minha xará, a Sandra também. Acho que foi todos, né? A Daniele. Muito obrigada, minha querida. Obrigado a todos, pessoal. E não se esqueçam que depois a gente também vai emitir o certificado. Pode falar, Márcia. Nossa votação, eu acho A votação. vamos aproveitar que está todo mundo aí, pessoal, contribui lá no chat para a gente ver qual é o tema da próxima aula. Eu trouxe aqui como sugestão, né, a norma contábil ESG, que é o assunto, eu acho que é de extrema importância, né, Camila? É muito importante. Isso, e você tinha falado um outro tema, então eu gostaria que o pessoal colocasse aí para ESG, e qual que é o outro tema, Camila? Eu tinha sugerido ou perícia, ESG, perícia, ou investimentos para empreendedores, né? Aí o do investimento eu estou tentando um colega da XP, que ele é expert em investimentos, que a gente às vezes começa a ganhar dinheiro e fica pagando conta, ou se endivida e por aí vai. Então, e na sala de aula eu vejo que os meus alunos têm essa dificuldade, né? Não sabem onde investir. Aqui não é para tornar ninguém trade, tá? O meu objetivo não é esse. Quem me acompanha não é isso. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho um cunho educativo, acadêmico mesmo. Então, o intuito é trazer esse rapaz aqui para ensinar para a gente, olha, a partir desse aspecto você pode fazer um investimento, tem investimento de R$ 100, não é para vender, nada disso. Até porque eu abomino essas coisas, quem me conhece sabe, não é esse o intuito. É realmente orientar, porque a gente carece de orientação. Então, a perícia é no intuito de demonstrar esse caminho para quem faz contábeis, né? Ou para quem não faz contábeis, também tem perito de todos os segmentos, que é uma área pouco explorada, a do perito em si, não só o perito contábil, trazer as nuances, o que eu preciso para ser um perito, seja de qual área for, e se todos for contábeis no dia, aí eu vou ensinar o caminho contábil da perícia, ou o ESG, que é a questão da contabilidade social, governamental, ambiental,
que tem trazido diversos impactos na contabilidade, nos investimentos e no nosso posicionamento como profissional. Eu pensei nesses 3 temas. Então, vamos lá. 1 para ESG, 2 para perícia e 3 para investimentos. Votem aí, por favor, para a gente definir aqui. Vamos acompanhar aqui. Nossa, Sérgio. Ajuda eu a contar aí, Camila, porque Tá perdida, Márcia? eu tô perdida. Ô, Camila, Oi. quanto que conta aí, uma sugestão também, pode para a próxima, para outra, falar um pouco de nota fiscal, de prestação de serviço. Do modelo novo, Sérgio? Ou a Também, todas? e para fazer todas as conferências de tributação, qual que é, onde se aplica, vamos supor, ISS, quando você tem recuperação de PIS/COFINS, Retenção, PCC? as retenções. Pode ser sim, a gente pode fazer das retenções. É. A Bia também gostou, ó. Claro, Eu acho que podemos trazer sim de retenções. é um assunto bem legal, assim, para uma próxima. Não, ótimo, vamos Isso anotar. daí, todo mundo da área da área fiscal aqui vai concordar comigo. Ninguém gosta de mexer com nota fiscal de serviço, Aqui, ó, de prestação de serviço. Ninguém. o Daniel gostou, a Elaine gostou, todo mundo gostou. Bom, a gente vai trazer para a próxima sim. Vamos deixar anotado sim. Isso é bom. A gente vai. É assim, a gente está aqui. A Elaine colocou também, ó, que falou que é a área dela. A gente está aqui numa rede de colaboração. Inclusive, se algum de vocês tiver domínio de alguma área, quiser montar uma aula com a gente, pode chamar no privado, porque aqui é uma rede de compartilhamento. Então, a gente está aqui juntos para se unir. Todo mundo já votou? Ô, Camila, deu investimento, quase que empatou, tá? Investimento teve 5 votos e os demais tiveram 4. Se eu não contei errado, foi isso. Só se alguém não votou. Então, a gente vamos focar no investimento, mas assim, de qualquer forma, a gente vai trazer todas. É para mim organizar os parceiros que eu chamo para dar as aulas e também para organizar, porque tem que montar a aula, tem que desenvolver no Simpla, dar um trabalhinho para a gente fazer isso. Por enquanto é isso. Eu fiquei muito feliz. Aqui gostaria de saber também sobre PROC-V, a Elaine colocou. Vamos deixar anotado, Elaine, para as nossas próximas aulas. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Márcia, minha querida, muito obrigado como sempre, viu? Obrigada ao pessoal aí que tá sempre acompanhando a gente. E a gente espera vocês lá no grupo de WhatsApp, né, Camila? Isso mesmo, Mar. Tá ótimo. Um abraço para todos. Obrigada, Até a próxima. gente. Até. Obrigada. Até.